A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, aqui estamos mais uma vez para falar um pouco das parábolas contadas por Jesus Cristo. Eu gostaria de falar um pouco da parábola que tem por título do semeador. Esta parábola está nos três evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 em diante, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 em diante, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 em diante. Pois bem, gostaria de contar um pouco sobre essa parábola. Esta parábola, Jesus Cristo vai falar sobre esta parábola para aquele povo que ali estava e para os seus discípulos. Ele vai contar que Jesus falando que tinha um homem, um semeador, que saiu, né, a semear. E ele saindo a semear semente, caiu à beira, né, do caminho, e veio as aves e comeram aquela semente. E Jesus também vai falar que parte daquela semente caiu em lugares rochoso, que é no caso lugares pedregoso, onde tinha pedra. E Jesus vai até falar que até cresceu, nasceu, só que não foi à frente esse crescimento, porque não teve raiz e acabou que veio o calor do sol e matou aquela planta. Jesus também vai falar que a parte daquela semente caiu, né, em lugares onde tinha espinho, e caindo naquele local também nasceu também, germinou, né? Só que aquele espinho sufocaram aquela planta e é onde veio a matar aquela planta. Pois bem, quando Jesus vai terminar, né, o seu sermão, o seu discurso, a sua parábola ali naquele momento, Jesus ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 13 de Mateus, vai falar assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí, ali naquele momento, quando ele fala, aqueles seus discípulos começam a ter, né, a vontade de querer saber o que é este significado. E é onde Jesus agora vai começar a falar para aqueles, né, seus discípulos, o conteúdo desta parábola, porque eles vão se preocupar de perguntar a Jesus e Jesus vai lhe responder, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ali vai falar que para aqueles discípulos, só para aqueles discípulos, vai falar o seguinte, vai chamar eles em particulares e vai falar: olha, a palavra significa a semente, né? Este significado desta parábola, a semente é a palavra é a semente de Deus. E vai falar o seguinte: que quando aquela semente cai à beira do caminho, eles ouvem, né, aquelas palavras, mas o diabo vem e tira a palavra do seu coração. Não deixa, né? Não deixa eles acreditarem, né? Crer naquelas palavras que ele estava ouvindo, que é a palavra da salvação. E Jesus ali vai falar também sobre aquela palavra que aqueles povos ali estavam ouvindo e acabaram de ser ouvinte, e Jesus vai explicar para aqueles seus discípulos que lhe perguntaram. E Jesus vai falar: aquela semente que caiu também sobre pedras, também não foi à frente. Até cresceu, nasceu, germinou, mas não tiveram raiz e durou pouco tempo. O que vai acontecer? O calor do sol vai queimar aquela planta e não vai à frente, vai morrer.
E o que significa? Eles até ouvem a palavra com alegria, fica muito alegre, mas não tem raiz e acaba que dura pouco, acaba que se desfalece e morre, né, com as provações, com as riquezas também da vida, né, acaba matando aquela planta. Pouco tempo depois acaba morrendo. E Jesus também vai falar que aquela que caiu no espinho são os que ouvem, mas até seguem, né, o seu caminho, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, né? E ali então as riquezas da vida acaba que acaba matando aquela planta, né? Pois bem, e Jesus também vai falar também que cai também semente em terra boa. Esta semente que caiu em terra boa, Jesus fala que é a palavra de Deus que ali eles colocaram o coração, foi até bom, foi generoso, né? Ouviram e reteve, né? Frutos, tanto 100 quanto 60 e 30. E assim foi esta parábola que Jesus falou, contou, né, para os seus ouvintes de sua época. E Jesus até explicou que nem todos estavam prontos a ouvir estas palavras, porque muitos que não entendiam as parábolas, Jesus explicou tudo isto para os seus discípulos, porque os seus discípulos tiveram vontade de querer aprender aquilo que o Senhor estava lhe ensinando. Pois bem, Jesus ele é a nossa semente que tem germinado dentro de nós. Nós somos a terra aonde Jesus Cristo está germinando este crescimento, esta fruta, esta árvore, ou seja, este crescimento só vai crescer se Jesus estiver dentro de nós. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira e seu Pai, ele é o agricultor. O agricultor, ele tem o seu papel de limpar, de tirar todos os galhos que estão, né, morto, folhas e assim dando aquela limpeza em geral, fazendo com que aquele ramo venha a brotar brotos novos. Amém? Deus o abençoa.